Então, nessa ação penal 502, 76, 85, 35, depoimento do senhor Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira. Senhor Idalécio, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela lei brasileira, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela lei brasileira, isso não lhe traz prejuízo. Mas essa também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu prefiro falar, Excelência Dr. Juiz. Eu fiz uns milhares de quilómetros de propósitos para estar aqui presente à convocação que me foi enviada. Portanto, eu estou aqui para falar. Perfeito. Senhor Idalécio, o senhor pode me descrever as circunstâncias dessa venda da sua empresa para a Petrobras, desses direitos de exploração do campo em Benim? Posso sim, Dr. Juiz. O que se passa é o seguinte, portanto, nós, no ano de 2009, nós apresentámos um perfil da nossa companhia, chamado Flyer em inglês, à Petrobras. Ou seja, portanto, nós apresentámos à Petrobras esta possibilidade, esta oportunidade da Petrobras. Quando o senhor fala em nós, o senhor pode ser mais claro? CBH, mas... Companhia Beninoise des Hidrocarburos. Tá. E nós, o senhor pessoalmente, diretamente? Sim, eu pessoalmente. Sim. E apresentou para quem a Petrobras? Apresentei, portanto, para, acho eu, que a direção, o departamento ou a gerência de novos negócios da Petrobras. Da área internacional? Da área internacional, sim. Lembra o nome dos executivos da Petrobras? Eu, naquela altura, portanto, nós falávamos com vários, alguns eu não me recordo bem o nome, mas sei, portanto, que nós contactávamos com o Sr. Benício, também, com o Sr. Pedro de Bastos, também, com o Sr. Paolo, com a coisa Paolo, também, contactávamos também com uma senhora... Não, tudo bem, Karina, contatávamos, sim. Perfeito. Portanto, com umas pessoas. O senhor pode prosseguir o relato, então? Sim, então nós oferecemos a oportunidade e a Petrobras, passado uns tempos, portanto, nos escreveu, dizendo que, de facto, portanto, estaria interessado em continuar, digamos, as discussões connosco e avaliarem, portanto, digamos, o potencial do bloco. E é assim que durante, sei lá, mais de um ano e meio, no mínimo, né? Houve vários encontros a nível técnico também e a nível de discussão comercial. A nível técnico, se eu não estou em erro, nós tivemos juntos, pelo menos acho que 4 sessões técnicas, né, em termos de observação e avaliação de dados. Ou seja, nós chamamos isto, a nossa linguagem aqui petrolífera, data room. Um data room, portanto, é uma sala, portanto, que é organizada, onde, digamos, que é posta à disposição, digamos, que da avaliação, nesse caso da Petrobras, dos dados geológicos, geofísicos e outros do bloco 4, para eles poderem, portanto, ter uma ideia, né, do potencial petrolífero, né, e da perspectividade do bloco. Então fizemos isso, né. Entretanto, fomos negociando, fomos discutindo, né, várias fases, e é assim que depois, portanto, todo este trabalho, né, como lhe disse, demorou mais de um ano, acabaram então, portanto, por nos enviar uma proposta não vinculativa, portanto, para a entrada da Petrobras no bloco. Essa proposta não vinculativa, o que é que isso quer dizer? Bom, eu também não estou um perito nisso, né? Mas a proposta vinculativa é uma proposta, portanto, com uma determinada companhia e nesta altura e nessa ocasião a Petrobras, digamos que submete à apreciação do interessado, ou seja, eles devem ter já tido, digamos, algum entendimento interno ao nível de vários departamentos, né? E nessa altura estariam em posição de oferecer, portanto, aquilo que a Petrobras pode oferecer. Então, a Petrobras, acho que eu, se não estou em erro, foi alguns no fim de 2010, desculpe que as minhas datas na minha cabeça, fizemos essa proposta. Nós, portanto, não ficámos assim muito contentes, também muito satisfeitos, fizemos uma contraproposta, ressaltámos as coisas, vieram com outra proposta não vinculativa, né? E nós, portanto, depois de nos aconselharmos, acabámos, portanto, por aceitar essa proposta. Houve uma chamada telefónica que na altura me foi feita, né? Eu estava naquela altura na África do Sul, em Pretória, dizendo, olha, nós temos aqui assim, acho que foi feita, portanto, pelo próprio responsável da área gerência de novos negócios, né? Gerência executivo.
Então nós temos uma proposta assim, portanto uma proposta, portanto, que implica, digamos, um pagamento, acho que de até 34 milhões de dólares, um carrego, né, portanto, nos poços. O carrego, o que é um carrego? Por exemplo, eles dão um valor a um poço, olha, este poço, o valor estimado, por exemplo, é de 100 milhões, por exemplo, né? Então nós até 60 milhões, nós carregamos, portanto, a CBH. A partir dali, portanto, o senhor põe a nossa parte, nós pomos a nossa. Bom, nós acertamos mais ou menos isso, eu concordei, portanto, com a proposta, e então, não só verbalmente, depois de me aconselhar, e depois escrevemos uma carta, dizendo, estamos de acordo, com todo o prazer, naquela linguagem toda que nós temos que ter, né? E passado, portanto, uns tempos, não sei se demorou um mês ou quê, então a Petrobras nos informa que a proposta foi discutida a nível superior, acho que é Conselho de Administração ou Diretoria, não entendo, mas foi assim, portanto, foi a nível do Conselho Superior e está em ordem. Então, nós estamos preparados, portanto, para encetar convosco, isto Petrobras para nós, né? O processo de negociações para concluirmos um farm-out agreement, ou seja, portanto, um acordo, digamos, de parceria nesse sentido. Certo. O senhor chegou a ter contato com o senhor Jorge Luiz Zelada durante essas... Excelência, senhor doutor juiz, eu vou lhe dizer, eu com o senhor Jorge Zelada, que era o diretor da área internacional. Eu estive com o senhor diretor da área internacional, se a memória não falha, talvez que 2 vezes, 3 vezes. Eu nunca estive assim tão próximo do senhor diretor como estou do seu excelência doutor juiz. Eu sempre estive, portanto, acompanhado de delegações estrangeiras, ou com delegações, portanto, do Congo, ou com delegações, portanto, do Benin, essencialmente assim. Eu nunca estive, portanto, digamos que com ele, como estou, portanto, agora aqui convosco. Certo. Sempre na Petrobras ou fora também? Sempre na Petrobras. E, bom, com todo, digamos, o respeito que eu possa ter, portanto, pelo senhor diretor Zelada, eu acho que ele nunca assistiu a uma reunião desde o princípio até ao fim, né? Chegava a dizer algumas palavras de cortesia, o que é normal, né? De boas-vindas, e depois saía e deixava ficar uma outra pessoa que eu não conheço o nome, né? Portanto, substituindo e continuando as discussões connosco. Quem foi se é que houve algum principal interlocutor do senhor junto à Petrobras? Houve alguns interlocutores, não. Nós tínhamos, portanto, como interlocutor, bom, o senhor Benício Frazão, se não estou em erro, que era o gerente executivo, tínhamos o Sr. Pedro de Bastos, tínhamos também o Sr. Paulo. Anteriormente havia uma outra pessoa, mas depois desapareceu do circuito, chamado Daniel, qualquer coisa Zain. E depois, mais tarde, tivemos, portanto, o gerente, digamos, que assumiu o controle da operação, aliás, o controle técnico, portanto, do bloco, portanto, a parte de negociação comercial saiu e entrou, acho que é o engenheiro Marcos Toledo. Onde que entrou nesse procedimento o Sr. João Augusto Rezende Henriques? Olha, excelência do juiz, o senhor engenheiro João Henriques, né? Nós conhecemos, acho eu, portanto, lá para fim de 2008. Bom, e então sabe que na indústria, estou-lhe a falar do coração, na indústria todo mundo conhece, né? O bloco do Benin é um bloco com potencial tremendo, né? Com 2 descobertas subcomerciais provadas, né? Então, gera interesse, né? E é assim, portanto, que no momento em que nós nos conhecemos, né, e que ele, digamos, me oferece os serviços para ajudar, digamos assim, à promoção da venda da parte do bloco a companhias petrolíferas, incluindo a Petrobras, né, eu lhe disse, bom, olha, é um prazer, muito obrigado. Nós, em relação, portanto, a outras companhias petrolíferas, não temos essa necessidade porque nós já estamos discutindo com essas companhias. Eu vim aqui várias vezes ao Brasil com delegações técnicas discutindo programas técnicos com uma empresa brasileira chamada HRT, High Resolution Technologies, né? Liderada na altura pelo Dr. Márcio Melo, que nos ajudou bastante. Praticamente era a empresa que nos dava assistência técnica nos nossos vários projetos. Bom, e então, eu disse, olha, não tenho necessidade. Agora a Petrobras está bom. Então, eu disse, bom, eu conheço muito bem a Petrobras. Né? Aliás, as referências, portanto, que me foram dadas dele, portanto, pela própria HRT, né? Foram das melhores. Uma pessoa, portanto, muito conceituada, foi já diretor, portanto, da Petrobras, já foi um quadro grande da Petrobras, com grande conhecimento, e então era uma pessoa boa, portanto, para se trabalhar. Ele ofereceu-me esses serviços, né? Bom, Oliveira, então, vamos fazer, aqui no Brasil é muito importante, já que as outras companhias, portanto, segue com elas para a frente, no caso da Petrobras eu vou lhe dizer, portanto, eu, quanto a mim, é a companhia ideal, portanto, para vós. Lá no Benin. Não entendi bem. Quem procurou quem? O senhor procurou ele ou não, ele procurou o senhor? O senhor João Henriques. E como ele ficou tendo conhecimento que o senhor tinha essa... Não, isto é conhecimento da indústria. Eu vinha cá com delegações do Benin, né? E então isso conhece-se, né?
E é assim que não só ele que procurou, como outras companhias. Portanto, a Petrobras nunca me procurou diretamente. Okay? Mas outras companhias me procuraram. E vamos já de novo, portanto, à questão dos Sr. Henriques. Procurou-me, portanto, a Shell, naquela altura já, logo no início. A Shell é uma grande companhia, naquela altura a segunda maior companhia do mundo, né? Procurou-me a BP, British Petroleum, também uma grande companhia, portanto, do mundo. Procurou-me também a Eni, uma empresa grande italiana. Procurou-me também a Total, uma companhia grande francesa, acho que a Sua Excelência conhece também, e procurou-me a ES e outras companhias mais pequenas, né? E todas elas não só me procuraram, como começaram imediatamente, portanto, connosco, a discutir, portanto, a possibilidade de entrada no bloco, incluindo confeituras de data rooms, como nós fizemos com a Petrobras. Mas para essas empresas trabalhou o Sr. João Henriques? Não. O Sr. João Henriques só se ocupou, portanto, digamos, esta parte que poderia implicar, digamos, a Petrobras. E para essas outras companhias o senhor tinha algum outro intermediador? Nós, portanto, tínhamos discussões diretas, mas mais tarde acabámos, portanto, por implicar a Macquarie International. Macquarie é uma empresa também de prestígio, né? Conhecida no mundo, e nós fizemos com ela também um acordo. Ou seja, portanto, a Macquarie, para nós era o seguinte, nós tínhamos, portanto, um plano de fazer um listado, de listar a companhia petrolífera, ou seja, portanto, listar em bolsa. Então tínhamos a Macquarie como, digamos, que consultor, né? Então a Macquarie falou também com a BP, com a Shell, com todas as companhias, portanto, que eu lhe mencionei há bocadinho. Tá. E o senhor contratou os serviços do Sr. João Henriques? Contratámos, sim. Portanto, primeiro, portanto, era uma relação, digamos que sem contrato ainda, durante muito tempo. Porque ele também me disse, portanto, o Sr. João Henriques, ele foi, digamos assim, olha, Sr. Oliveira, a situação é a seguinte, a Petrobras, quanto a mim, é a companhia ideal para o senhor, porque é uma companhia com uma experiência, portanto, imensa digamos, em atividades petrolíferas, em perfurações de água ultraprofundas. E o nosso bloco, Excelência do Dr. Juiz, no Benin, é um bloco, portanto, que tem os nossos melhores prospectos, né? Tinham uma lâmina de água, estavam, portanto, a uma lâmina de água de 2.700 metros, quase 3.000 metros de profundidade, antes de atingirmos a Terra, né? Então, a Petrobras é a líder mundial. Bom, e então, ele sempre nos aconselhou, eu acho que é melhor a Petrobras. E então, ele foi-nos, digamos, portanto, conduzindo, né? Nesse sentido, né? Foi-nos, portanto, digamos que foi-me explicando como é que nós devíamos montar uma companhia, portanto, uma companhia de GNG, de Geologia e Geofísica, nós fizemos. Como é que contratávamos técnicos, sempre me aconselhou, né? E nós sempre seguimos esse conselho de termos técnicos, portanto, aconselhados por ele, e sempre aconselhou técnicos, como se diz, aposentados, né? Aposentados da Petrobras. Ele sempre, digamos, me pintou a Petrobras como uma empresa extraordinária, né? Melhor do planeta, com técnicos altamente qualificados, né? E que eu não deveria ir posterior, portanto, digamos que buscar esses técnicos, né? E assim nós fizemos. Mas o senhor contratou pessoas que foram indicadas por ele? Pessoas que foram indicadas por ele ou por companhias, portanto, que ele me indicou, com as quais nós também trabalhamos aqui no Brasil e que, por sua vez, me indicaram esses técnicos. Ou seja, nós, portanto, aqui no Brasil, todos os nossos técnicos, portanto, da posição de direção, né? Geologia, Geofísica, todos técnicos, ex-técnicos da Petrobras. E como é que foi definida a remuneração do Sr. João Henriques? Excelência Dr. Juiz, foi muito simples. Portanto, depois da situação evoluir, e eu aqui tenho que ressaltar, portanto, o Sr. João Henriques, ele devia ter feito, portanto, digamos, também os seus estudos, né? Porque ele disse, olha, nós não vamos levar uma coisa para a Petrobras. Eu não vou, portanto, vender uma coisa para a Petrobras, ou tentar, portanto, empurrar para a Petrobras, né? Se eu não tiver também a certeza que o bloco que é bom. Ele até utilizou um termo que eu não gostaria de utilizar aqui, né? Porque se o bloco for M, não tem negócio. A Petrobras só compra coisa boa. E a Petrobras tem muito interesse em se expandir para essa parte da África, porque o nosso bloco fica do lado de lá, fica no sentido oposto, né, da outra margem do Atlântico. Né? E então, assim, ele certamente, portanto, que teve informações, né, ele fez os seus estudos, né, tudo isso. Então ele disse, olha, Oliveira, para mim é muito simples. Okay? São 10 milhões de dólares, okay? E uma participação lá mais à frente, né, se houver um sucesso e que houver produção de petróleo. Isso ok. Não há problemas nenhum, vamos ir. Porque para mim, né, eu já tinha, portanto, um estudo, portanto, que a Fugro Robertson já tinha feito. A Fugro Robertson é uma das companhias líderes mundiais no estudo, na avaliação de potenciais petrolíferos mineiros em todo o mundo, né? Se não é a primeira, deve ser a segunda, né?
E assim. E já nos tinham feito, portanto, um relatório já tinham feito um estudo muito detalhado, incluindo a emissão daquilo que nós chamamos em inglês Competent Persons Report, eu não sei qual é o nome disso em português, já precisamente, portanto, para fornecer a Macquarie para um potencial listing. Então, essa avaliação, Excelência Sr. Dr. Juiz, era o seguinte: olha, vocês têm um bloco extraordinário, um bloco imenso, né, com vários prospectos, com muito petróleo, né, eles avaliaram aquilo, eu não sei quantos bilhões de barris, mas o certo é que, em termos de avaliação monetária, o bloco valia, naquela altura, né, é um preço de barril de $80, eles avaliaram, acho eu, que é $1 bilhão e tal de dólares. Quanto que o senhor pagou por esses estudos dessa empresa especializada? Já não me recordo, mas aproximadamente foram milhões. Milhões? Quanto? Não sei, não faço ideia. Mais de 10 milhões? Menos de 10 milhões? Acho que não. Mas foram milhões. Tudo é caro. Mas quem pagou isso foi o senhor? Eu que paguei, para esses fui eu que paguei. Tá. Bom, entretanto, e como estava dizendo, a $100 por barril, $1 bilhão e 600 mil, qualquer coisa assim, né? Bom, se o petróleo, portanto, baixar para $50, por exemplo, né, então o valor aí, à volta de, acho que 300 milhões. Tudo isso está no processo que eu entreguei, né? E então, para mim, na minha cabeça, né? Bom, não é nada. Fazendo um farm-out, né? Mesmo 50% que nós possamos, digamos, que liberar, né? Eu sempre vou fazer, no mínimo, na pior das hipóteses, $150 milhões. Ok, está bom. Então, assim, né? Quando me cai, portanto, essa proposta da Petrobras, eu fiquei, portanto, digamos, muito desencantado, né? Só que naquela altura, né, eu não tinha possibilidade, Dr. Juiz, portanto, de seguir outro caminho. Porquê? Porque todas as outras companhias que estavam discutindo comigo, né, inclusive com condições financeiras melhores, né, mais atraentes, não tinham plataforma para furar no ano 2013, né, que é o ano, portanto, imposto ao abrigo do contrato de trabalho que nós temos com o Governo e com o programa de trabalho mínimo, né, eu tinha que furar em 2013, sob pena de perder o bloco. E a Petrobras foi a única companhia, né, que se dispôs a furar em 2013. E então, ou eu perdi o bloco, é só, sim senhor, tudo ok, muito bem, eu vou alinhar, vamos ficar. Por dentro, mas pronto, vale mais ficar com o bloco, né, e ter uma companhia como a Petrobras, né, com uma experiência incrível, né, portanto, da tecnologia de perfuração a águas ultraprofundas, naquela altura até acho que era o líder mundial. Ficámos com ele. Esses 10 milhões que foram pedidos pelo senhor João Henriques, ele apresentou algum custo, apresentou alguma base? Não. Ele diz que ele deve lá o seu trabalho, né? E bom, ele é livre, faz a sua vida, não faço a minha, né? E nós pagámos. E pagámos religiosamente. Quando nós recebemos o dinheiro, não demorou muito tempo, nós pagámos ao Sr. João Henriques. Isso o senhor fez por esse contrato de agenciamento que está nos autos? Lusitânia Petróleo? Sim, isso? Lusitânia Petróleo, sim senhor. Porque a Lusitânia é a empresa controladora da CPH. E por falar nisso, Excelência Dr. Juiz, se me permite, quando ficou tudo arrumado com a Petrobras e que nós tínhamos que ir assinar o tal famoso Farm Out Agreement, o tal contrato que nos liga, né? Nós estávamos lá na mesa, mas já antes até, né? Eu comecei a ver, portanto, que de facto o nosso contrato, né, não seria com a Petrobras. Para mim era a Petrobras, né? Petrobras Brasil, né? Não, era uma Petrobras, Oil and Gas, qualquer coisa, Holanda. Eu disse, mas como é que é possível? Então é com a Petrobras do Brasil ou com a Petrobras da Holanda? Não, é a mesma coisa. Só que por uma questão, portanto, digamos que de gestão financeira, fiscal, etc., tem que ser com companhia no exterior. Género de um offshore, coisa assim, género, né? E assim, então, nessa altura, vamos fazer um contrato, né, entre essa tal Petrobras Holanda, né, e também a Lusitânia, que é a empresa controladora. Mas pronto, não, tem que ser assim. Bom, e nós assinamos assim, né? Consta aqui que foi a sua empresa recebeu um pagamento inicial de 34 milhões e 500 mil dólares, foi isso? Exatamente, correto. Mais os carregos, né? Mais os carregos, não recebemos dinheiro, mas tínhamos, portanto, íamos sendo carregados, né, no programa de perfuração até um determinado plafond, né? E desses 34 milhões, o senhor repassou 10 para o senhor. Exatamente, corretamente. Para essa conta CONA dele. Exatamente, correto, confirmo. E essa definição dos 10 milhões foi antes ou depois da definição? Muito antes, eu acho, portanto, que quando nós fizemos isso, oh meu Deus, devia ser talvez meados de 2009 ou 2010, não, 2010, não estou em erro, 2010, meados de 2010, e a proposta da Petrobras, não estou em erro, ela vem lá para outubro ou novembro de 2010.
Então, quando foi definido o preço, o senhor não sabia quanto Nada, que a Petrobras ia pagar? Absolutamente nada. Nem foi um percentual. Esse preço não foi um percentual sobre o negócio, né? Percentual. Ao contrário do que nós tínhamos, portanto, quando tínhamos o contrato com a Macquarie, né? Que era um percentual, né? Com um valor mínimo. Né? E não só, e também logo a seguir, a Excelência do Dr. Juiz, há de reparar, acho que está aí nos autos também, nós também pagámos a Macquarie. Pois. Embora a Macquarie não tivesse participado connosco, mas era o deal. Nós tínhamos que pagar, portanto, se houvesse um farm out, né? Acho que era 1,5% do valor, digamos, do movimento, né? Mas sempre nunca menos de 2 milhões de dólares. Mas nós já tínhamos pago, portanto, à Macquarie alguns valores, né? Portanto, acabou, portanto, por ficar, acho que 1,8 milhão. Mesmo a Macquarie não tendo interferência nada, nesse absolutamente contrato da Petrobras. nada na Petrobras. Pagámos religiosamente e seguimos o nosso contrato. E o que exatamente fez o Sr. João Henriques? Basicamente isso. Portanto, ele, digamos, foi nosso conselheiro, indicou-nos, portanto, como que nós devíamos montar uma empresa de GNG, de Geologia e Geofísica, o que nós fizemos, aqui assim, e guiar-nos, portanto, os passos, como é que nós devíamos nos portar, né, portanto, com a Petrobras, né? Tipo de correspondência, como é que devíamos montar os data rooms, etc, né? E foi, de facto, uma ajuda valiosa e eu estou muito reconhecido, né? Não obstante tudo que está a passar agora, né? Não sei se eu entendi bem, ele orientou o senhor a montar uma empresa? Sim, a montar, portanto, digamos, não é bem uma empresa, portanto, uma estrutura, digamos assim, um gabinete de Geologia e Geofísica, né? E como é que isso foi feito? Quem foi contratado? Nós, portanto, depois fizemos, portanto, abrimos instalações aqui no Brasil, começámos a trabalhar, portanto, nesse sentido, fomos seguindo, né? Começámos, portanto, a contratar técnicos também, e empresas, algumas delas mesmo brasileiras, né? E outras de fora, e montámos a estrutura, montámos, portanto, estações de serviço. Quem pagou isso? Eu paguei isso. Essa é a minha parte, eu paguei tudo, né? Até agora. Chegou a montar uma empresa aqui? Não. Montamos aqui, temos aqui um gabinete aqui assim, né? Qual que é a empresa? Naquela altura, portanto, era a Lusitânia Geosciences. Lusitânia Geosciences, aqui assim. Temos aqui um gabinete forte. Nós, naquela altura, portanto, depois nós começámos, acho que lá no Benin, né? Benin, eu estou habituado dizendo Benin, porque é francesa, né? O Benin. Nós, naquela altura, portanto, acabámos por ter lá, acho que eram 6 ou 7 pessoas. Não precisamos ter uma estrutura muito grande, né? Mas aqui no Brasil, acabámos por ter, diretamente, digamos, empregados, quase 60, 50 e tal pessoas, né? Quase 60. E o senhor João Henriques, ele teve custos nessa prestação de serviço dele? Excelência Dr. Juiz, eu acho que ele deve ter custos, né? Não sei, ele nunca me disse, portanto, quanto é que despendeu, né? Por ele próprio também fazer as suas avaliações e se sentir também confortável, portanto, para avançar, mas eu creio que sim. Isso não mas é o senhor tem conhecimento, por exemplo, se ele contratou empresa ou contratou terceiros para fazer alguma espécie de serviço para ele? Eu, portanto, eu não tenho, portanto, não posso afirmar com certeza que ele fez isso, mas ele naquela altura falou-me, portanto, em 2 empresas, né? E eu creio que com elas também tinha trabalho, ele recomendou-me 2 empresas, ou uma empresa, basicamente, portanto, a Geo Nunes, que estava aqui no Brasil, e acho que ainda existe, não sei, né? E com a qual nós também fizemos contratos. Tá. Mas aí quem pagou isso foi o senhor? Bom, a minha parte eu paguei, quer dizer, quando eles começaram a trabalhar connosco, né, nós pagamos. Mas o senhor sabe se ele contratou essa empresa ele mesmo diretamente? Não sei, não posso afirmar, né, mas eu creio que ele devia ter feito. O trabalho dele foi um trabalho mais pessoal? Mais pessoal. Tá. Não há relatórios. Depois também o Sr. João Henriques, né, portanto, com todo o respeito que tenho por ele, né, e admiração até, não é pessoa, portanto, para fazer relatórios ou para escrever, né? É mais, portanto, conversando. Ele chegou a apresentar estudos da área para o senhor? Não, ele não me apresentou estudos, mas apresentou-me informação, né? Dizendo, olha, um bloco bom, nós também já sabíamos, né? Mas nós sempre, digamos, queremos encontrar outras opiniões, né? Certo. Outras opiniões. Ele falou-me, sim, que é um bloco muito bom, portanto, muito bom, potencial, e que o bloco ideal é Petrobras não vai largar aquele bloco. Mas relatórios dele ou estudos que ele tenha contratado, ele chegou a apresentar ao senhor? Só me falava. E nessas apresentações que foram feitas à Petrobras, os estudos, o que era apresentado era dos serviços que o senhor tinha contratado? Alguns já eram. Nós, portanto, fizemos aquisição, portanto, da sísmica naquela altura, né? Portanto, comprámos muita sísmica, mesmo vintage, 2D, 3D, não sei quantos gigabytes de data, complexo, Excelência Dr. Juiz, complexo, né? Então tudo isso, portanto, nós preparámos, né? Portanto, nós criámos, portanto, digamos que um modelo, né? Que pudesse ser, portanto, carregado, portanto, na estação de serviço e ser posto à disposição de todas as companhias, né? Portanto, petrolíferas que connosco, portanto, digamos que os estudos que o senhor tinha contratado e tinha pago.
Tudo isso nós pagamos também. O senhor sabe me dizer mais ou menos qual foi o custo desses estudos, serviços? Muita coisa. Excelência doutor, nós estamos aqui a falar, portanto, em vários milhões de dólares. Tudo é caro. Tudo é caro. Mais de 10 milhões? Não, mais de 10 milhões. Quer dizer, até nós estamos, portanto, com tudo, portanto, preparado, eu acho que nós gastámos, para cima de 20 milhões de dólares. É muito caro, tudo muito caro. Uma pequena sísmica que nós compramos, né? Só a última sísmica que nós compramos, naquela altura, acho que nos custou mais de 6 milhões de dólares. Sísmica antiga, né? Quem pagou esses 6 milhões nós pagamos. Foi o senhor? Claro. A sua empresa? Naquela altura, sim. Bom, estou-lhe a dar números, excelência doutor juiz, portanto, não ponha assim 6 ou 7, pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas é dentro desta magnitude, né? E o senhor mencionou esses 10 milhões que o senhor pagou ao senhor João Henrique, o senhor fez outros pagamentos depois? Fiz sim, fiz. E porquê? Porque, entretanto, depois da entrada já antes, portanto, as companhias petrolíferas estavam discutindo connosco. E nós demos prioridade, portanto, à Petrobras, porque a Petrobras, portanto, foi a única que digamos que se comprometeu a ter plataforma para furar em 2013. Isso é bom que se diga, né? E bom, então para nós a Petrobras é uma empresa querida, né? Eu fui tantas vezes à Petrobras, né? A Petrobras foi uma empresa do coração, inclusive andava com um crachazinho da Petrobras aqui na minha lapela, né? Então, o que acontece? Passado um tempo, né? A Petrobras, portanto, quando da visita de Sua Excelência o Presidente da República do Benin, aqui, portanto, a Brasília, ela dá-me a entender, portanto, que não teria condições de furar em 2013. E nós aí entramos em pânico. Eu entrei em pânico, né? E disseram, agora é uma oportunidade, Sr. Oliveira, como vem aqui o Presidente, nós vamos lhe pedir para nos dar uma prorrogação para furar em 2014. Eu disse, nem pensar nisso. Se fazem isso, nós vamos perder este bloco. Então eu não posso correr esse risco. E é assim, portanto, que eu, portanto, digamos que, já tendo sido de novo, porque não obstante eu ter feito o farmato com a Petrobras, as outras empresas continuaram, portanto, digamos, a insistir em entrar no bloco. Então, a Exxon, a Shell, todas aquelas que já nomeei, né? E nós, portanto, continuamos então discutindo com eles, né? E sempre a mesma pergunta. Podem furar em 2013? Não podemos. Até que a Shell disse, ok, nós vamos furar em 2013. Assim, é? Ponham, escrevam. E a Shell escreveu. Vamos furar. E tudo isto se passa, digamos, em sintonia com o governo do Benin. Certo. Eles sabem que nós estamos discutindo com a Petrobras, com os outros, etc. Então nós não podemos fazer nada. Isto faz parte, digamos, que do contrato que nós temos com eles. Né? Nós temos que informar a par e passo o que é que estamos fazendo. Bom. Eu vou fazer uma interrupção aqui pelo tamanho do áudio. Já retomamos. Então, nessa ação penal 502, 76 e 85, 35, continuidade do depoimento do senhor Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira. Então, o senhor ia dizendo, senhor Idalécio, que aí a Shell se dispôs a perfurar, pois, então, excelência, Sr. Dr. Juiz, a Shell, portanto, acabou por disponibilizar uma plataforma. Plataforma não, um barco de perfuração. Nós chamamos de plataformas, não era um barco, segundo eles, de última geração, né? Ultramoderno. Então, eu disse, bom, então, Sr. Idalécio, vamos fazer o seguinte. Nós, portanto, tínhamos que ir furar 2 poços no Gabão, numa república, abaixo do Benin. Então nós vamos, portanto, arranjar a forma, portanto, levamos primeiro a plataforma, portanto, para a República do Benin, vamos furar o poço, podemos furar o poço, e de lá nós partimos. Assim, eu sei a vida. Ok, então, escrevam. Escreveram, apresentei ao governo, ok, está bom. Então, se nessa altura só tem, digamos, que luz verde para trazer a Shell, portanto, para o bloco. Tudo por escrito, não é? Bom, e a Shell entra no bloco. Certo. Entra no bloco, e a condição da Shell entrar no bloco é que eles, portanto, deveriam assumir a operação da furagem. E a Petrobras devia assumir o rolo do operador, na generalidade, porque até lá nós estávamos, portanto, como operadores, né, do bloco. Bom, então eles discutem, né? Portanto, a Shell, portanto, quer entrar e quer, portanto, digamos, que comprar, sei lá, 35, 40, o máximo que eles pudessem do nosso 50% remanescente, né? E nós dissemos, olha, nós, portanto, por razões estratégicas, né? E como temos muita confiança, né, que vamos encontrar muito petróleo aqui assim, nós queremos pelo menos conservar 30%. Podemos ceder 20%. Mas nós 20% não. Nós temos que ter pelo menos 35%. E é assim que eles vão contactar, portanto, digamos, a Petrobras, para comprarem da Petrobras 15%. E ficaram igual. 35, 35, 30. Certo. O senhor só daí não explicou por que houve novos pagamentos. Então, o que acontece? Nessa altura, portanto, eu informei o Sr. João. Né? Olha, portanto, a Shell vai entrar e então a situação é essa. Eu disse, bom, então, olha, é o seguinte. Eu já não estou, portanto, digamos, aqui com idade para estar muito tempo à espera, né?
até haver, digamos, um outro resultado lá em cima, portanto, com a produção de petróleo, etc. Okay? Em vez de estar aqui à espera. Pode estar muito bem, queremos que vá dar, né? Mas eu prefiro realizar agora algum dinheiro já, né? E pronto. E então descontamos isso tudo, portanto, e todo este processo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Eu acho, portanto, digamos que a minha expectativa destes tais 3 ou 4%, né, que ele queria lá mais para o futuro, daqui a uns anos, quando houvesse petróleo, né? E o senhor paga-me 10 milhões de dólares e acabou. Está bom. Estamos como sócios. E eu assim fiz. Não pagamos tudo, né? Que depois, entretanto, surgiram outros problemas e acabamos por não pagar tudo, né? Nós ainda devemos dinheiro ao Sr. João. Certo. E o senhor João Henrique esteve na Petrobras com o senhor tratando desse negócio? Nunca esteve na Petrobras comigo. Nunca. Nunca ela esteve comigo. E ele mandou algum representante dele? Nunca pessoa? enviou ninguém comigo. Nunca. Nunca. Ele, quando foi contratado, ele chegou a falar que se ele tinha bons relacionamentos na Petrobras? Ele disse-me, portanto, que tem conhecimentos profundos da Petrobras, conhece muita gente da Petrobras, e limitou-se a isso. Ele falou que se ele tinha algum relacionamento especial com o senhor Zelada ou com algum outro agente da Petrobras específico? Excelência, não. Nunca falou. Seria fácil para mim dizer se falou. Não falou, não. Não falou. Não falou. O Ministério Público afirma aqui nesse processo que parte desse dinheiro que foi pago de comissão para o senhor João Henriques foi parte dele destinada ao senhor Eduardo Cunha, que na época era deputado federal. Ele chegou a mencionar alguma coisa para o senhor nesse respeito? Nunca mencionou. Nunca. Nem eu tampouco, eu nunca ouvi falar, portanto, desse senhor Eduardo da Cunha. Nunca. É agora que eu estou ouvindo falar, né? Ele não falou ao senhor que havia necessidade de pagamento de agentes da Petrobras ou agentes públicos, políticos? Nunca me disse. Nunca me disse. Absolutamente nada. E o senhor nunca tinha ouvido isso dentro do mercado? Que havia necessidade de pagamento de comissão? Eu não sou brasileiro. Eu vim para aqui, né? Vim para aqui fazer o meu trabalho, vim para aqui, portanto, para reuniões técnicas, portanto, várias vezes, né? Isso para mim, portanto, é novo. Né? Mas o quê, portanto, para mim nada disso, né? Eu quero, portanto, avançar com o meu programa, né? Como ainda hoje, né? E tudo o resto não me interessa, né? O senhor vendeu esse poço. Antes o senhor tinha a sua empresa, o senhor tinha um histórico no ramo do petróleo? As duas vezes. Eu já venho, portanto, olha, a minha carreira, portanto, digamos que empresarial, sei lá, portanto, no mundo eu já ando nisto, portanto, não no petróleo, né? Mas eu já ando, portanto, nesta vida, né? Já pelo menos desde 1982. Já não sei um curto espaço de tempo, já levam muitos anos, né? Na atividade mineira, outras atividades também interessantes, né? Mesmo na área, portanto, florestal, etc. Até, digamos, portanto, me começar a interessar muito, né? Porque eu estudo muito, né? Sobre isso, né? Até me começar a interessar muito pelo petróleo, né? Pelos combustíveis fósseis. E isso, portanto, começou, se não estou em erro, em 2005. Se não estou em erro, 2005, 2006. Com um grande projeto no Congo Kinshasa. Envolvendo daí diretamente petróleo? Diretamente no petróleo. E que tipo de negócio que era? No petróleo? Sim. A nossa exploração. Fazer exploração, prospecção, né? Nós mas nunca assim, produzimos adquirir área, revender? Ou como não. Exploração petrolífera. Portanto, encontrar petróleo, né? Encontrar gás, portanto, fazer, portanto, programas de geologia, visitas, portanto, ao terreno, né? E tentar encontrar, né? Portanto, comprar data, ver, portanto, analisar, portanto, digamos, quais são os potenciais, portanto, para a existência de reservatórios de petróleo. Porque eu interessei muito pelo Congo, por aquela bacia sedimentar do Congo, porque é mais ou menos como a Amazónia aqui, portanto, que temos no Brasil. É quase a mesma coisa. Mas né? nesse caso o senhor explorou diretamente, então? Sua empresa explorou diretamente? Nós fazíamos exploração direta, não a produção, exploração. Quer dizer, nós fazíamos prospecção, né? Ah, certo. Nós nunca produzimos, porque quando nós dizemos exploração, acho que aqui no Brasil é produzir, né? Mas não, exploration é tentar encontrar, portanto, é um exercício de prospecção, né? Mas o senhor teve outros negócios desse tipo de adquirir os direitos da área e revender para empresas petrolíferas? Nós, portanto, eu diretamente já não. Nós, portanto, tivemos outros blocos na Namíbia. Né? Portanto, eu criei, acho que, se não estou em erro, ou em 2006 ou em 2007, né? Uma empresa na Namíbia. Que mais tarde, portanto, criámos depois uma outra empresa que adquiriu essa empresa para ser listada, portanto, em Londres. Foi listada, chamada Sherry Oil and Gas. Um processo muito bonito também, né?
E essa empresa, portanto, teve blocos na Namíbia, né? E vendeu, portanto, mais tarde. Eu já saí dessa empresa, já não estou lá, né? Porque naquela altura eu levei a oportunidade do Benin para eles, né? Mas como eu não estava no board, embora fosse sócio da empresa, né? A cerca de 30% ou 33%, qualquer coisa assim, né? Disse, não, por uma questão estratégica, financeira, nós não estamos interessados, né? Eu então, portanto, fiquei um pouco, digamos, desanimado, desencantado e acabei, portanto, por vender a minha participação e saí, dediquei-me aos Congos, aos Benins deste mundo, né? E fomos tocando isto para a frente. E então, mais tarde, portanto, essa empresa vendeu também participação, portanto, acho que para a BP, para a Shell também, para a própria Petrobras também, e acho que para outras. E continuam lá a funcionar. Essa área que o senhor adquiriu os direitos de exploração no Benin, o senhor adquiriu esses direitos quando, aproximadamente? Essa mesma área que o senhor Essa vendeu mesma depois. área, nós, portanto, tivemos o primeiro protocolo de acordo, né? Portanto, não um contrato formal, CPP, mas tivemos esse protocolo de acordo, se não estou em erro, portanto, ou março ou abril de 2008. E o senhor teve que pagar algum valor para o governo? Sim. E quanto que o senhor pagou? Também, digamos que, incluindo portanto, contribuições sociais, formação técnica, bónus de assinatura, tudo isso, também alguns milhões de dólares. Mais de 10, menos de Não, 10? não mais de 10, mas pelo menos, portanto, até a altura, né, creio eu, portanto, que mais de 3 milhões de dólares. E depois que esse fato veio à tona, essa acusação do Ministério Público, esses fatos começaram a se tornar públicos, o senhor chegou a contatar o senhor João Henriques? Não Contactei mais o Sr. João Henriques. Não chegou a procurá-lo para saber o que tinha acontecido? Não, absolutamente nada. Ele não pode dizer ao contrário, porque isto não aconteceu, né? Eu também lhe procurei dar, portanto, digamos, a paz necessária, a tranquilidade, né, para ele gerir, portanto, digamos, a sua vida, né? Eu toquei isto para a frente, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? O que se faz após, portanto, o pagamento que eu fiz, eu não sei, meu Deus, né? O que é que eu vou saber? Eu fiz um pagamento para a Macquarie. Não sei o que é que eles fazem com dinheiro, né? Fiz pagamento para a Fugro, fiz pagamento para tantas companhias. Não sei. Para mim, mas pronto, mas é delicado, né? Uma pessoa com quem tem relações, né? Aparece num sistema destes e isso é desconfortável, né? Certo. Em princípio são essas questões do juiz, eu passo ao Ministério Público. Obrigado, César. Boa tarde, senhor Idalécio. Boa tarde. Eu tenho uns questionamentos bem pontuais. A denúncia menciona, com base no relatório da Petrobras, que a sua empresa CBH ela teria capacidade financeira questionável. Inclusive a defesa aqui rebate essa alegação na defesa, na resposta. Seus advogados falam que isso seria uma ilação no Ministério Público. Mas eu queria saber, durante a execução do contrato, houve alguma inadimplência da CBH em relação aos investimentos que deveriam ser aportados a tempo? Houve alguma amora, algum atraso nesses investimentos? Não. Porque aqui uns auditores estiveram aqui e falaram que durante essa execução houve alguns problemas relacionados a aportes que a empresa deveria fazer. Isso é verdade? Não é verdade. Eu posso esclarecer. Nós, portanto, tínhamos na altura a capacidade financeira suficiente para as nossas obrigações daquele momento. Isso é assim. Né? Agora, quando eles dizem que nós, portanto, não levámos a aporte, certamente que eles estão a referir, né, à altura em que nós, portanto, por razões, portanto, que se prenderam com a operação, né, com os custos, portanto, exorbitantes, portanto, que começaram, portanto, digamos aqui, sobre a operação, e já vou explicar daqui a pouco como é que isso aconteceu, nós, portanto, chamámos a atenção que nós não podíamos continuar, portanto, a estar a pagar esse tipo de valores, né? Basicamente, digamos, porque a operação foi uma operação negligente, né? E que estava previsto, portanto, ter um custo máximo, sei lá, de 100 milhões de dólares por 100 milhões de dólares, portanto, para o furo, né, do poço. Tinha previsto, portanto, tinha-se previsto um período de 60 dias. Eu vou lhe dizer aqui, né? Isto é impressionante. Foi o poço mais caro do planeta. Ficou-nos por 334 milhões de dólares. Demorou quase 7 meses a ser furado. Não, a não ser furado, nós não conseguimos atingir como se diz, portanto, o objetivo final, portanto, da profundidade.
tantos problemas de ordem técnica, né? Nós tivemos que abandonar, fizemos o plega, como se diz, o tamponamento, né, do poço e fomos embora. E nós, a uma altura que o grupo começou a puxar 150 milhões, por exemplo, 200 milhões, nós chamamos a atenção ao consórcio. Olha, isto aqui não está bem. Isto, portanto, esta operação nunca mais termina. Hoje é um problema técnico. Amanhã, portanto, o submarino pequenino não vai porque o cordão, portanto, partiu. Portanto, vê-se que não estão preparados, há muita negligência e nós não estamos dispostos, portanto, a aguentar com isto. Portanto, nós vamos parar os pagamentos. Tentamos arranjar, portanto, uma forma de entendimento, né? A Shell ficou surda a isso tudo, né? É a Petrobras, que naquela altura, portanto, era a nossa assessora, nós é que pagávamos à Petrobras, né? Um FII pagámos, acho que mais de 12 milhões de dólares à Petrobras, para que eles nos assessorassem enquanto nós éramos os operadores do bloco, porque eles não assumiram a operação do bloco. Não quiseram saber de nada, Excelência. Então o que é que acontece? Nós levámos, portanto, esses dois, né, gigantes do petróleo, né, com todo o respeito, tivemos que os levar, portanto, digamos, para a arbitragem. Então fomos, portanto, para Londres, né, portanto, para o Tribunal, como se diz, portanto, arbitral internacional, e pronto, e foi uma ação que decorreu mais de um ano, e no fundo, portanto, eles sentaram-se à mesa connosco e disseram, bom, então vamos regularizar isto aqui, amavelmente, né? Cada um fica com a sua responsabilidade, ficamos assim, não há mais barulho nenhum, fizemos já um acordo de confidencialidade sobre isso tudo, né? Nós acertamos as nossas agulhas e cada um foi à sua vida. Eles saíram do Benin, e nós continuamos lá. O governo impôs, tem que continuar aqui no bloco, okay? Temos uma dívida de cerca de 8,5 milhões de dólares, temos que pagar, portanto, ao Benin, por fruto desse acordo lá em Londres e da saída deles, porque nós é que trouxemos a Petrobras e a Shell, né? Estamos no bloco, temos essa responsabilidade e agora temos mais a responsabilidade de trazer um outro parceiro forte para o bloco, portanto, para continuar o programa de exploração petrolífera. E é aí, se calhar, que eles estão referindo que nós não pagamos, pois claro que não pagamos, não senhor, isso depois foi resolvido, portanto, em Londres. Só deixa eu ver se eu entendi. Então, durante a execução houve custos que haviam sido subestimados, os custos ficaram mais altos do que a previsão, mais ou menos isso? Bom, esses custos subestimados, portanto, não quer dizer, portanto, digamos, não podemos chamar assim. Portanto, o que se passa é o seguinte, portanto, cada dia havia um problema. Portanto, era um problema técnico sobre problema técnico. Ou seja, portanto, a plataforma, nós depois viemos sabendo isso a seguir, né? A plataforma, infelizmente, portanto, veio para o Benin sem ser certificada. Ela não estava preparada, portanto, para furar. Não tinha sido rodada ainda, como deve ser, né? Isso rodou no Benin. E mesmo assim a Shell quis comprar o bloco com todos esses problemas? Claro. Entrou, e não só a Shell, neste momento na que lhe falo, bom, embora estejamos, digamos, ligados por acordos de confidencialidade, neste momento, né, uma das maiores empresas mundiais já está discutindo connosco, né, e acho que se tudo correr bem, daqui a 2 meses vamos ter notícias aí no mundo, portanto, e não só eles, né, e outros, né, também, né, que querem entrar no bloco também, mesmo agora. Eu tenho uma dúvida que o doutor juiz aqui perguntou, eu não entendi muito bem. Depois o senhor pagou mais 11 milhões e meio de dólares para o João Augusto Henriques, além dos 10 milhões que estavam no Commission Agreement. Houve outro pagamento quando vendeu para a Shell, correto? Sim, houve, já expliquei aqui assim. Mas havia um contrato também entre a Shell e o Henriques? Não, isso é só comigo e com o Sr. João Henriques. A Shell não sabe nada destas coisas, né? Portanto, isso é um assunto, portanto, nosso. Mas teve outro contrato ou foi só na Não, portanto, palavra? foi esse contrato, portanto, que nós temos, né? Com ele e, portanto, esta conversação que nós tivemos, né? Com ele. Tá, mas o João Henriques também trouxe o negócio da Shell? Não, absolutamente nada. E por que ele recebeu mais 11 milhões? Não, porque ele tinha, digamos, uma participação, né, na continuidade, portanto, da atividade de exploração petrolífera. Quando nós vendemos para a Shell, né, então isso diminuiu, portanto, digamos, a perspectiva. Portanto, para ele tinha 4% do resto dos 50% que nós temos, né? Então, nós vendendo, né? Ele, então eu prefiro... Ele era sócio, então, também, o João Henriques? Quase. Não é sócio da CBH, né? Mas tínhamos esse tipo de acordo, né? Então, o que acontece? Olha, então, Oliveira, eu, em vez de estar à espera daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, portanto, que haja desenvolvimento do campo, então, prefiro receber agora algum dinheiro, né? E pronto, e avançamos assim, foi isso que eu paguei. Portanto, o Sr. João Henriques nunca trouxe a Shell, portanto, digamos, para nós, né? Já estamos discutindo com eles há muito tempo, né? E não teve qualquer, portanto, digamos, que intervenção ou participação neste formato. O senhor mencionou, sua defesa aqui na resposta também fala que havia várias empresas interessadas na aquisição desse bloco, Sim. além da Petrobras. Sim. E aqui até consta da defesa que esse valor de 34,5 milhões não agradava muito o senhor por ser um pouco considerado baixo pelo senhor, correto isso? É correto, sim. Mas queria ter a Petrobras para trazer credibilidade para o bloco, correto? Também, e não só credibilidade, portanto, digamos, era toda, digamos, que aquele reservatório imenso, portanto, do conhecimento, né, de águas ultraprofundas. Era o nosso parceiro, digamos, portanto,
preferencial. E agora, que eu não consegui compreender é, nesse contexto, de 34,5 milhões, mais os investimentos que em tese teriam que ser feitos pela CBH, essa comissão de 10 milhões do Henriques não era um pouco alta? É quase um terço do valor da venda? Podemos discutir, podemos dizer que é alto ou baixo, foi o que nós acordámos naquela altura, né? Para mim, portanto, eu estava pensando, né? Portanto, eu sempre tive, digamos, que na minha cabeça, que em função, portanto, da avaliação da Fugro Robertson, eu iria, pelo menos, portanto, receber da Petrobras uma proposta de pelo menos 150 milhões de dólares. Então, 10 milhões para isto, né? Neste mundo dos petróleos, né? Com todo o potencial à frente, com todo... Porque este bloco, licença, Dr. Juiz, este bloco do BNE não é como as pessoas dizem, portanto, que não tem nada, que foi, digamos, uma fraude que eu fiz, vim para aqui, vendi só para arranjar dinheiro. Não, este bloco é um dos melhores blocos da África Ocidental. Tem 2 descobertas comerciais, petróleo leve, condensado e gás. É um bloco muito bom. Então, é a cobiça, né? Que ainda hoje, portanto, está a ser essa. Mas esse bloco 4 aqui, as pessoas da Petrobras ouvidas falaram que foi seco até o presente momento. Seco? Quantos poços não há secos, né? Nós podemos fazer muitos poços secos, né? O certo é que tem petróleo lá, né? Mas está ainda não provado. foi encontrado ou foi encontrado? Nós não sabemos até se havia petróleo, porque o poço não atingiu, portanto, digamos que a profundidade contratada. Certo. E agora eu gostaria, portanto, se me permitisse, também dizer. Então, a Shell entrou no bloco, não é? E sabe quanto é que eles pagaram, portanto, por 20% da CBH, que eles retiraram de nós, 20%, pagaram 70 milhões de dólares. Ou seja, portanto, eles pagaram, portanto, enquanto a Petrobras pagou à volta de 600 mil dólares por cada 1%, a Shell pagou à volta de quase que 1,3 milhões de dólares, 1 milhão e 300 mil dólares por cada 1%, que foi quase o dobro. Ou seja, a Petrobras aí já, digamos que, derriscou, portanto, já diminuiu o risco, recuperou um pouco de dinheiro, né? Bastante, ficou ainda com um bom percentual, de 35%, okay? Ficou também com carregos, porque nós sabemos hoje, portanto, pelos documentos, que nós naquela altura não sabíamos, tivemos agora acesso, portanto, a essa informação, a Petrobras também foi carregada, né? Certo. Nisso aí. E mais ainda, e mais tarde, vendeu também para uma outra empresa, né? Parte, portanto, dos interesses no bloco, foi para uma empresa, acho que, brasileira, né? BGT ou BTG, por 22 e qualquer coisa milhões de dólares. A CBH, o único ativo dela era o bloco de Berim. Na CBH, é o único ativo que tem. E qual, do grupo Lusitânia, qual outra empresa que tinha ativos de petróleo nessa época, 2010? Não tinha, nós, portanto, não, na Lusitânia, depois da saída da Namíbia, já não tem mais nada. Nós só tínhamos ativos, portanto, mineiros, de petróleo. Petróleo, o senhor teve 2 ativos, então? Nós tivemos ativos na Namíbia. Na Namíbia e no Congo também, mas não com Lusitânia, não tem nada a ver com Lusitânia. A Lusitânia, portanto, foi criada para ser listada, né? E é, digamos, a companhia controladora da CBH, portanto, no BNE. A CBH é uma companhia beninense, é uma companhia registrada no BNE, quer dizer, foi uma imposição do governo, né? Que nós teríamos que registrar uma companhia no BNE e seria essa companhia, né, que deteria os direitos do Bloco 4. Certo. O caso do Namíbia, depois, o senhor Henriques participou da venda para a Petrobras também, disso aí ou não? Eu não posso, portanto, dizer se você participou ou não, né? Mas o senhor não vendeu diretamente para a Petrobras? Não. Eu saí da Namíbia muito antes disso. O senhor costumava contratar esse tipo de comissionamento nos outros blocos que o senhor tinha para revenda? Sim, claro. Por exemplo... outros países, outras empresas? Sim. Portanto, não com Lusitânia, mas, portanto, por exemplo, os grandes blocos do Congo, naquela altura, né? Da Bacia Central do Congo, quem fez o trabalho todo da avaliação, além do nosso próprio trabalho, foi a empresa brasileira, a HRT Aerosolution Technologies. Trabalhou connosco muito tempo. Mas aí estudos técnicos, assim, esse trabalho de agenciamento de uma pessoa, já teve outros, assim, que... Tivemos companhias lá connosco, tivemos também, portanto, técnicos individuais que trabalharam connosco no Congo também. A Macquarie, o senhor mencionou essa empresa, também recebeu 1 milhão e 800 mil dólares por serviços prestados nessa negociação, correto? A Macquarie, que não prestou qualquer tipo de serviço na negociação com a Petrobras, mas dado o tipo de acordos, portanto, que nós temos, né, acho que estão também nos autos, nós pagámos também à Macquarie. Quais serviços que ela prestou? Ela prestava serviços de consultoria, de avaliação também, e, sobretudo, portanto, estava a preparar, digamos que todo o conjunto de ações tendentes, portanto, a levarem a nossa empresa Lusitânia a ser listada.
Certo. E eles apresentaram relatórios, estudos por escrito? A Macquarie, no que toca, portanto, digamos, que às operações de listagem da companhia, sim, foram apresentando, portanto, relatórios de como é que estava evoluindo, portanto, o processo, né? Certo. O senhor Henriques... Não é um processo de avaliação, não é um processo de avaliação técnica, né? É um processo, portanto, digamos que de levar a empresa a ser listada, né? O senhor Henriques apresentou algum estudo escrito, algum relatório por escrito? Nunca apresentou nada escrito. E o fato da Macquarie por 1.800.000 ter apresentado vários estudos técnicos e o Henriques por 10 milhões não apresentar nenhum, entendo. Causou perplexidade? Entendo perfeitamente, porque a Macquarie não estava na avaliação técnica, né? Assim, a Macquarie, portanto, era, digamos que, estava na preparação, portanto, de tudo o que é, digamos que, de ações tendentes, portanto, a fazer o listing em Londres. Aqui consta dos autos que o primeiro contato que o senhor fez com a Petrobras foi em julho de 2009, pelo meio do envio de um flyer ao senhor Pedro Augusto Cortes Xavier Bastos, correto? Sim, foi nessa altura, sim. Quem que lhe apresentou o senhor Pedro Augusto? O senhor Pedro Augusto, naquela altura, portanto, também já ela estava, portanto, digamos que ouvimos falar dele na operação, portanto, da Namíbia também. Naquela altura, portanto, que havia negociações. Foi o Sr. Henriques que lhe indicou ele? Não, o Sr. Henriques não indicou, mas nós conhecíamos, portanto, que era lá que tinha que ser feito, né? E nós apresentámos, portanto, esse flyer dirigido. Eu acho que naquela altura ele era o gerente também de uma área lá, portanto... Gerente de internacional, mas teve uma pessoa que lhe passou o e-mail dele? Ou se ele não, o e-mail, portanto, ele era conhecido, portanto, já das nossas atividades lá, portanto, da Namíbia. Certo. Depois de 2009, seguiu a negociação, o senhor... negociando com o senhor Benício, o senhor Pedro Augusto, o senhor Zelada, e aqui consta que em 26/11/2009 foi assinado um contrato de exploração e aproveitamento petrolífero entre o governo do Benin e a CBH. Sim, correto. Mas o senhor já negociava antes de ter o direito à exploração da área? Nós já tínhamos um protocolo de acordo com eles, nós já tínhamos, portanto, um documento que nos dava esse direito, portanto, digamos, nós contratámos as companhias e levarmos a cabo operações, portanto, digamos, de prospecção, de estudo, portanto, sobre o bloco. E o senhor continuou essa negociação, ou foi feito um data room em junho de 2010. Então, nesse meio tempo, presumo que o senhor já tinha uma aproximação entre as partes. Qual que é a razão? Por que o senhor precisava contratar João Augusto Henrique se o senhor já estava... para que você precisava de um intermediário se o senhor já estava negociando com a empresa diretamente? Isso ali já não é uma questão de intermediário, porque nós tínhamos o nosso acordo, né? Portanto, o Sr. João Henrique já nos estava prestando, portanto, tudo o que é um conjunto de serviços de apoio, né? De consultoria, portanto, da formação, portanto, o acompanhamento em tudo o que é, digamos, que da preparação, portanto, para os data rooms, a formação, portanto, desta equipa que nós temos. Mesmo antes do contrato formal, ele já prestava serviços, então? Do contrato que nós fizemos com ele? Sim, já fazia. Desde antes de 1º de julho de 2010? Sim, antes de nós assinarmos o contrato com ele, já fazia serviços para nós, sim. E ele fazia serviço de graça? Claro, não fazia nada. Nós não pagámos nada. O único pagamento que nós fizemos para o Sr. João Henriques foi depois nós fazemos o farm out na data que está aí mencionada. Estou satisfeito também. Conselho de acusação, tem perguntas? Os defensores dos demais acusados. A defesa de Jorge Zelada. Pode alcançar o microfone, por gentileza? Isso. Boa tarde, senhor Dalécio. Nessas poucas ocasiões que o senhor mencionou que esteve com Jorge Zelada, o então diretor internacional fez alguma solicitação indevida ao senhor nesses contatos que o senhor teve? A resposta é bem simples. Primeiro, eu gostaria de clarificar, portanto, a posição do senhor meritíssimo, portanto, promotor, que diz que nós também contactámos com o senhor Jorge Zelada. Eu nunca estive, nem nunca falei, portanto, diretamente com o senhor Jorge Zelada. E houve alguma ocasião que alguém, a mando dele, fez alguma solicitação indevida ao senhor? Nunca. Eu não tive ninguém, portanto, que me aproximasse em nome do Sr. Jorge Zelada. Sem mais perguntas. Outros defensores têm indagações? Ou a defesa do próprio acusado tem questões? Primeiramente, doutor juiz, só para esclarecer, porque várias vezes o Benin é um país francofônico. Então ele chama Benin de Benin, porque lá a língua oficial é o francês. Então várias vezes esse Benin, e às vezes pode parecer que não é... Mas deu para entender. Não, só vai ficar bem claro que quando ele fala Benin é Benin, na nossa
língua Eu portuguesa. peço as minhas desculpas. Ele tentou corrigir, mas enfim, mas eu acho que ficou claro, e Vossa Excelência está dizendo que ficou claro. O senhor disse, senhor Oliveira, o senhor disse que nesse momento o senhor tem um entendimento positivo, que o senhor espera que seja concluído positivamente para a exploração desse bloco, por uma grande empresa, uma das empresas líderes do mundo, mas que o senhor não pode declarar por um acordo de confidencialidade. É isso que o senhor disse? É isso, sim. O senhor dá a sua palavra de honra que é verdade, que o senhor está em curso a esse tipo de processo? Eu, portanto, não só dou a minha palavra de honra, né, como chamo Deus a testemunha, né, que isto é a pura verdade. O senhor referiu várias vezes sobre ser listada, então para ser listada. O que significa isso? Ser listada, portanto, é uma companhia, portanto, que se lista, né, portanto, numa determinada bolsa, né, ou que se cota, né, e faz parte, digamos, que dessa bolsa, né, como nós fizemos naquela altura com a Short, listamos, né, a bolsa, portanto, a companhia fica registrada na bolsa, é uma companhia cotada, portanto. Qual bolsa? Nesta altura, portanto, no caso concreto da outra, portanto, é a Bolsa de Londres. Bolsa de Londres. Obrigado. Doutor, eu vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio. Interrompe, então. Então, nessa ação penal 502, 76, 35, 35, continuidade do depoimento do senhor Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, continuidade da palavra com o defensor do próprio acusado. O senhor possui ainda, com o governo do Benin, o direito de exploração desse bloco 4. É verdade. Nós continuamos, portanto, como detentores dos direitos e da licença para a exploração petrolífera no bloco 4. Houve mudança de governo recentemente no Benin, com eleições. Hoje é o grupo que se ocupa do poder, é o grupo de oposição. Segundo o noticiário histórico da República Notória. Eu pergunto se, apesar disso, o senhor continua merecendo a confiança do atual governo. Bom, e autoridades do setor. Com o anterior governo, nós tínhamos uma boa relação. Nós temos que ser, portanto, corretos e não podíamos deixar de não o ter. Okay? Mas reconheço, portanto, que as pressões eram muito sobre nós. Né? Temos que furar. Bom, entretanto, houve eleições, se não estou em erro, em fevereiro ou março deste ano, e ganhou a oposição. Temos hoje um outro presidente e uma outra administração. Né? E as nossas relações, portanto, com esta nova administração também são muito boas. Aliás, deles obtivemos, portanto, digamos, a tranquilidade, e isto foi ainda, portanto, digamos, reforçado no mês passado, acho que foi na última semana do mês de outubro, por Sua Excelência o seu Presidente, portanto, que me disse, né, portanto, Sr. Oliveira, nós entendemos as suas dificuldades, sabemos também o que é que está a passar, portanto, consigo lá no Brasil, então fique tranquilo, portanto, ninguém o vai incomodar, avance com suas negociações em relação à empresa que já me falou, né? Nós teríamos muito gosto de lhe dar as boas-vindas a essa empresa e, portanto, o encorajamos, portanto, seja à vontade e prossiga, portanto, digamos, com a sua atividade aqui no nosso país. As autoridades beninenses têm notícia da existência desse processo, que o senhor está acusado, etc., toda essa publicidade em torno do assunto, eles sabem? Tem acesso a todos, tem, infelizmente tem esse conhecimento, e não só eles têm, como também essa empresa grande, que agora aproveito, se me permite, né, falar um pouco disso, né, tem esse conhecimento, né? E eu próprio, né, quando isto começou a sair, né, eu agarrei no telefone e telefonei ao vice-presidente dessa empresa, né, dessa grande empresa mundial. Né, disse, olha, sou vice-presidente, portanto, eu estou-lhe a telefonar, porque nós já temos um acordo entre nós, já estamos trabalhando na avaliação do bloco, né, com vista à vossa entrada, né, no bloco, e está a acontecer isto assim no Brasil. Portanto, o meu nome saiu aí assim, portanto, como se diz, portanto, um agente de fraude, né, portanto, um malandro, né, e assim tudo, né, além, portanto, de notícias que saíram na imprensa internacional, né. Por assim, portanto, eu vou-vos dizer, portanto, neste momento, né, se achais que isto vai causar desconforto e problemas, portanto, para a vossa empresa, né, então nós terminamos a relação agora. Eu disse, não, Sr. Oliveira, nós já fizemos, nós sabemos disso tudo, né, já fizemos o nosso due diligence, né, estamos à vontade, vamos continuar. O senhor falou várias vezes que havia uma imposição para que o poço fosse furado em 2013. Era uma exigência do governo, não é isso? Do governo e do próprio programa de trabalho. Portanto, o governo exigiu que fosse furado. Não podia ser mais tarde. Pois, tinha que ser furado em 2013. E a Petrobras havia prometido que podia furar em 2013? Sim. Não só, digamos, se comprometeu, portanto, perante a CBH, como se comprometeu, portanto, diante, digamos, de uma delegação do governo que esteve aqui
no Brasil, né? A furar em 2013. Delegação do governo de Benin, Do que governo. esteve aqui? Estiveram na Esteve uma Petrobras? delegação, esteve acho que por 2 ou 3 vezes, né? Mas numa delas, onde me recordo bem, eu estava presente, chefiada pelo próprio ministro da tutela. Então, o governo de Benin fez contatos institucionais com a Petrobras. Fez também, e até houve inclusivamente uma visita de uma delegação ministerial do Benin. Houve uma alteração, uma troca de ministros. Houve aqui uma delegação que veio à Petrobras e não só, eu não vim, não só veio falar, digamos, portanto, do Bloco 4, do programa exploratório, fazendo pressão, portanto, para a Petrobras avançar com o seu programa, como também convidar a Petrobras para participar no programa exploratório, no outro bloco, que nós não temos nada a ver com isso. Não é? Muito bem. No final dessa experiência, tanto com a Shell quanto com a Petrobras, o senhor relatou aqui amplamente os dissabores, os desentendimentos, a negligência por parte da empresa, que, enfim, não cumpriu com a sua parte, não fez o que deveria fazer de forma tecnicamente correta, etc. E havia ali pendências, inclusive, de dinheiro, de dívida, de pagamentos, né, coisa que, afinal, a Petrobras acabou insinuando neste processo a sua inadimplência, o seu descumprimento de certas obrigações. Esta questão, o senhor referiu rapidamente que foi levada à arbitragem. Quem levou a Shell e a Petrobras para o Tribunal Internacional de Arbitragem em Londres, na Inglaterra? Excelência Dr. Juiz, quem levou esta ação lá, portanto, eu já expliquei há pouco aqui assim, foi a CBH, a Companhia Benino-Base de Hidrocarburos. Nós não nos conformávamos com este tipo de atuação, né? E tivemos que os levar lá. E levámos isto, portanto, perante a arbitragem, portanto, no Tribunal Internacional de Arbitragem, que eu acho que é assim que se chama, em Londres. Quanto tempo levou esse processo? Esse processo levou um pouco mais de um ano. E qual foi o resultado da arbitragem? O resultado foi o seguinte, portanto, é que, no fundo, portanto, aliás, isto nem acabou, portanto, a própria Shell e a própria Petrobras nos chamaram, né, portanto, bom, vamos aqui acertar aqui as nossas agulhas, né, vamos aqui acertar todo, pronto, nós entendemos, portanto, de onde é que vem, então pronto, concordamos com isto, cada um fica com a sua parte, vamos resolver isto amigavelmente, e a história acabou aqui. Então o senhor não deve mais nada à Petrobras? Nem um tostão. Nem a Shell? Não, nem um real, né? Nem a Shell. Absolutamente nada. Está tudo, digamos, portanto, foi tudo, digamos que resolvido, a contento das partes, né? Assinado pelas partes e, digamos que, abençoado pelo Tribunal Arbitral Internacional de Londres, né? Obrigado. Quando a Shell ingressou no bloco, ingressou nesse negócio, o senhor já disse que fez uma comparação de que 1% do bloco correspondia do que a Petrobras pagou de $600 mil, que correspondia a 1,3 milhão. Portanto, de maneira muito objetiva, a Petrobras, neste negócio que fez com o senhor, perdeu ou ganhou? Bom, a minha posição é que a Petrobras ganhou, não perdeu, ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Não só, portanto, com a entrada da Shell, mas também com a entrada da BTG, né? Para a BTG, ela também vendeu uma parte, é isso? Vendeu uma parte. Eles venderam a Petrobras, o conhecimento que nós temos é que eles venderam 50% dos assets para a BTG e com o nosso bloco, portanto, com o bloco 4, que foi o bloco mais valioso, portanto, da Petrobras. E é bom, excelência do Dr. Juiz, portanto, que eu diga, porque é a realidade. O nosso bloco 4 é o bloco mais valioso que a Petrobras alguma vez teve, portanto, em toda a costa oeste africana. Portanto. E assim, portanto, que os outros blocos exploratórios que a Petrobras vendeu, portanto, para a BTG, eles venderam alguns por $80 mil, $60 mil, né? E o nosso foi vendido por um pouco mais de $22 milhões. Portanto, o bloco tem valor. Se não tem valor, não se vende assim, né? Muito bem. Vou consultar aqui meus apontamentos. Só um segundo, por favor, doutor Juiz, só um minutinho. O senhor falou na Fulcro Robertson, é isso?
Fugro Robertson. Certo. O que é Fugro Robertson? A Fugro Robertson, Excelência do Juiz, é, se não a maior empresa mundial, das maiores empresas mundiais da avaliação, portanto, de estudos, né, de feituras de documentos específicos relacionados, portanto, com a atividade mineira e petrolífera no mundo. Fugro? Fugro. F-U-G-R-O. Fugro Robertson. Sim, Fugro Robertson. E ela, a empresa Fugro Robertson, indicou a expectativa de valor do campo? Indicou, sim, indicou. Eu já há bocado fiz referência, portanto, ao Sua Excelência e ao Sr. Dr. Juiz sobre isso. Portanto, ela fez uma avaliação, portanto, do bloco do Benin, estimou também as reservas, que eu não me recordo, portanto, daqui, portanto, mas acho que foi à volta de 1 bilhão de barris de petróleo, nas várias, se é probabilidade 10, probabilidade 50, probabilidade 90, e também estimou, portanto, o valor monetário, né? Estimou, portanto, que para um preço do barril a $80 seria, portanto, de 1 bilhão e qualquer coisa assim, se não estou bem em erro. Para um preço do barril de petróleo a $100 seria 1,6, se não estou em erro. E, na pior das hipóteses, para um preço do barril de petróleo $50, à volta, acho que $300 milhões, qualquer coisa assim. Bom, 300 e pico. Assim, mais ou menos. Que esse seria o seu patrimônio, portanto. O senhor pode. Acho que o senhor já disse, mas eu vou insistir porque isso é um assunto muito importante. A Petrobras fez ela própria inspeção local, fez estudos para ver se o campo era valioso mesmo, ou foi no escuro, contratou sem saber o que estava comprando? Bom, a Petrobras, só ela pode responder a esta pergunta, né? Mas o que eu sei, né, da experiência, portanto, que nós tivemos com eles fizeram uma avaliação profunda do Bloco 4. Fizeram vários estudos, né, não só data rooms connosco, mas também estudos profundos a nível interno sobre esse Bloco 4. Né? E daí nos terem, portanto, digamos, feito aquela proposta e manifestado o interesse de entrar no Bloco. Há uma insinuação nos autos, na acusação, eu diria maliciosa, é de minha parte, a expressão é minha, de que foi tudo feito muito rápido, que esse negócio com a Petrobras foi de uma velocidade suspeita. O que o senhor tem a dizer com isso? Foi muito rápido, demorou? Como é que foi? Pela sua sensação, pela sua experiência. Doutor Juiz, eu acho, portanto, que a Petrobras deve responder essa pergunta, mas eu vou lhe dizer, portanto, nós começamos o contato com a Petrobras, se não estou em erro, em 2008, acho que o segundo semestre de 2008, e acabámos por firmar um acordo com eles, se a memória não me falha, acho que em 2011, se não estou em erro, ou 2012. 2011. Então, levou 3 ou 4 anos? Não, levou, portanto, praticamente 2 anos, não? 1 ano e tal, 2 anos. 11, 12, 13. Foi 11, acho que foi 11. A 12 é 13, 2 anos. 2 anos. Quase 2 anos. Portanto, não estou a ver onde é que está, digamos, toda essa pressa, portanto, a que a acusação faz referência, não é? Tem mais alguma coisa? Eu gostaria de esclarecer uma coisinha. Eu preciso do microfone. Questão da Shell. O senhor D'Alessio menciona com a entrada da Shell que a Shell se tornou operadora de perfuração, correto? Foi o que o senhor disse? Correto, Excelência Dr. Juiz. E aí o senhor diz, nós tivemos problemas na perfuração. Quando o senhor diz nós, o senhor diz a Shell teve problemas na perfuração, esses problemas decorreram de uma atitude negligente, de uma falta da Shell? Só para ficar claro. Olha, quando eu digo, portanto, nós, já me estou a referir ao consórcio, né? Incluindo a própria Petrobras e a Shell, portanto, de facto, houve problemas muito sérios, portanto, com a operação, e nós alegámos isso mesmo no Tribunal, portanto, de Arbitragem, como se diz, portanto, de negligência, portanto, grosseira, gross negligence, como nós dizemos na linguagem.
portanto, e é o que de facto aconteceu. Portanto, a nossa interpretação, e pedimos muita desculpa aqui, portanto, a Shell e a Petrobras, estamos a dizer, mas pronto, aconteceu, portanto, são estas situações, portanto, tristes que acontecem. De facto, portanto, a plataforma veio impreparada para furar, okay? Era um problema atrás de outro problema, né? Um problema atrás de outro problema, é impossível de descrever aqui assim, né? E tornou-se, portanto, digamos que neste desastre. Ou seja, portanto, houve de facto negligência, né? Houve muito amadorismo daqui assim, né? E nós hoje estamos muito tristes também, além de todo o prejuízo que temos, porque a Petrobras, companhia, portanto, com uma grande experiência, né? Neste campo, né? E sendo os nossos assessores, né? Qual nós também pagávamos, né? Foram incapazes de travar, portanto, esta hemorragia, portanto, e parar isto a tempo, né? Sim. Mas eu peço muita desculpa também à Petrobras, e eu gostaria, portanto, aqui dizer que, não obstante isso tudo, eu continuo a sentir pela Petrobras um grande carinho. Isto não é história, portanto, vem do coração, né? E gostaríamos de voltar a ver a Petrobras connosco, né? E então, fiquei já aqui, portanto, digamos, em minha posição no estudo, portanto, a vida é vida, nós vamos continuar isto para a frente, né? E não desejamos mal a ninguém, nem à Petrobras, nem à Shell, mas a história de facto é assim, né? Portanto, mas naquela altura também eu acho que a Petrobras passava por um período um pouco difícil, né? Talvez não tivesse, portanto, digamos aquela presença. Por exemplo, eu vou-lhe dizer que a Petrobras nunca teve um representante a bordo da plataforma de perfuração. A CBH tinha representantes, a Shell tem representantes, o Governo tem representantes, todo mundo, salvo a Petrobras. Certo. Mais alguma questão? Só mais duas coisas. O ilustre representante do Ministério Público aqui fez referência quando falou na sua relação com o João Henrique, chamou de comissão. Era comissão? Ele tinha comissão no negócio? Não é comissão, portanto, eu acho que chama mais isto, portanto, um FII de sucesso. Depende, digamos, da terminologia. Eu, francamente, não sei. Era um valor fixo. É um valor fixo. Nós nunca discutimos percentagem. Olha, tem que dar 1%, ou 2%, ou 3% do valor, portanto, que a Petrobras for pagar. Não. Naquela altura nós não sabíamos o que a Petrobras iria pagar. Então, o que foi contratado era para o trabalho dele. Agora, foi caro, foi barato, né? E o preço foi assim, né? Se alguém, portanto, digamos que, portanto, a levar, portanto, com o martelo na cabeça porque muito, sou eu. Na verdade, eu que aceitei. Eu podia não aceitar. E também fui para a Petrobras. Eu não fui empurrado para a Petrobras, né? Assim, tem que ir para a Petrobras. Não, só porque naquela altura a Petrobras é a única que tinha plataforma. Como também eu não vim aqui, portanto, digamos, com um batalhão, né? E vim aqui, portanto, do estrangeiro, aqui para o Brasil, digamos, arrastar, entre aspas, portanto, a Petrobras, né? Para o buraco do Benin. Né? Petrobras, então, como é que é possível, meu Deus, né? Porque eu venho para aqui, né? E então faço aqui uma fraude, né? Enrolo todo mundo na farinha, né? Incluindo uma das empresas, uma empresa das maiores do mundo. Como é que é possível, senhor? Eu estou, francamente, Excelência Doutor Juiz, me perdoa, eu não tenho esse tipo, eu não gosto de conversar assim, né? Não é o meu tipo de pessoa, né? Mas eu vou dizer, eu estou muito indignado aqui assim hoje, né? Muito triste também com este tipo de acusação, né? Eu não sei, francamente, né? Como é que é possível fazer uma montagem destas, né? O senhor, quando foi notificado da existência desse processo, foi notificado onde? Eu fui notificado, portanto, em minha casa, em Vozela, em Portugal, no Fontelo. Quando as autoridades foram lá, o senhor estava em casa? Eu estava lá em casa, sim. E foram lá, portanto, dois responsáveis da Polícia Judiciária em Portugal, que me foram intimar, eu estava lá. O senhor estava em casa? Eu estava em casa. Tá. O senhor, evidentemente, é português, tem residência em Portugal, mas, obviamente, pela empresa em Benin, tem que estar em Benin, em volta e meia. Eu estou em muito lado, Excelência. Eu estou, portanto, a minha residência em Portugal. E a minha casa foi lá que eu nasci, né? Bom, eu também tenho, portanto, digamos que tenho endereço, portanto, eu vou ao Benin, vou ao Congo, vou à Costa do Marfim, fui muito tempo à Namíbia, hoje continuo, portanto, vou ao Myanmar, vou ao Laos, vou a todo lado, né? Congo passo muito tempo, né? E na Tailândia também. Na Tailândia, inclusive, tenho uma família na Tailândia, já lá vão para aí 6 anos e pico, né? Eu tenho um filhinho, né? Portanto, tailandês, né? Português, portanto, eu vou a esse lado todo, né? Mas lá, quando fui notificado, eu estava lá religiosamente, né? A atender. E por falar nisso, não sei se me permite, Excelência Doutor Juiz, né? Quando saiu essa história toda, certamente que nunca ouviram falar de mim aqui assim. Eu nunca dei declarações à imprensa, né? Eu remeti-me, portanto, digamos, bom, eu faço confiança na justiça brasileira e na altura oportuna, né? Eu lá estarei. E hoje estou aqui. Certo, senhor Dalécio. O senhor foi notificado da existência dessa audiência hoje? Teve alguma
vacilação, alguma dúvida em comparecer? Não, eu não tive nenhuma vacilação, mas reconheço, portanto, que estava quase a solicitar aos meus advogados para lhe pedirem mais uma semana, porque eu no sábado, quando comecei a minha marcha para aqui, né, eu estive no hospital e estou aqui num estado impossível, né? Bom, não vamos descrever como eu estou, mas vem cá, estou aqui. Muito obrigado. Um esclarecimento do juízo só. Agora, um pouco respondendo a pergunta do seu advogado, o senhor mencionou, salvo engano da minha parte, que naquela altura, quando o senhor firmou o contrato com o senhor João Henriques, o senhor declarou, naquela altura a gente já sabia o que a Petrobras iria pagar. Quando o senhor fez esse contrato com o senhor João Henriques, o senhor já sabia o preço, esse preço inicial que a Petrobras iria pagar? Excelência doutor Juiz, não sabia nada, absolutamente nada. Nada. Nós só tivemos conhecimento, portanto, das condições da Petrobras, não sei quantos meses depois da assinatura do contrato com o Sr. João. E até então, quando o senhor fez esse contrato, o senhor não tinha nenhuma proposta, nenhuma contraproposta? O senhor mencionou que o senhor fez uma proposta, recebeu uma contraproposta, que não ficou satisfeito. Foi quase, sempre depois da assinatura desse contrato com o Sr. Engenheiro João Henriques, né? Foi muito rápido, aquilo que mediava entre uma coisa e outra, máximo um mês, creio eu, né? Veio uma proposta não vinculativa, né? Vinculante, né? Veio, nós dissemos, não, porque é que não pode ser assim? Também não mudou muito, eles não aceitaram, né? Não, tem que ser assim, pronto. Houve um ligeiro retoque nos carregos, né? E, excelência do Dr. Juiz, né, com todo o respeito à Petrobras, eu acho que a Petrobras também naquela altura, né, não sei, portanto, mas eu acho que não sei, portanto, se é forte o que eu vou dizer, mas acho que se aproveitaram um pouco também, né, da nossa posição, né, e assim, né, nós manifestávamos muito interesse de ter a Petrobras connosco, etc, né, e então, isto foi quase assim ao telefone. É pegar, não foi com estes termos, né, mas entendi isto, é pegar ou largar. Quando o senhor apresentou essa venda para a Petrobras, o senhor fez uma proposta de preço inicial? Não se faz. Nunca se faz. Não, nunca se faz. Isso vem só no final de tudo, né? Depois das avaliações. Mesmo com esta empresa que nós estamos agora discutindo, né? Um processo já muito bem avançado, né? Nunca falámos das condições, portanto, financeiras. Estamos a falar das condições técnicas, geológicas e geofísicas. O senhor gostaria de dizer algo ainda ao final do seu depoimento, Sr. D'Alessio? Gostaria, Excelência, se me permitir, né? Primeiro, portanto, para agradecer a Vossa Excelência, portanto, o Dr. Juiz, portanto, esta possibilidade que me dá de me explicar, né? E também, portanto, dizer que, não obstante tudo o que se passou, né, nós não guardamos nenhum rancor, portanto, às pessoas que contribuíram, portanto, para formar essa acusação. Francamente, no meu coração acabou, né? Já estou num outro nível, né? Portanto, que eles continuem com a vida, portanto, com saúde, prosperidade, né? E da minha parte, não tirar do coração. Portanto, a Petrobras também, não obstante tudo o que foi feito na diligência, etc., continua a ser para nós uma empresa muito interessante, né? Gostaríamos de continuar a ver ao nosso lado mais tarde, quem sabe, no mundo dá muita volta, né? E ao mesmo tempo, portanto, agradecer ao juízo, né? Toda essa vossa atenção e também, portanto, pedir, portanto, a Deus, portanto, para que vos dê longa vida, saúde, prosperidade, né? E iluminação, portanto, para continuarem com o vosso trabalho, né? Tá certo, muito obrigado então, pela atenção. Obrigado. Então pode interromper.